Olá pessoal, boa tarde a todas, a todos. É uma satisfação muito grande estar aqui. Eu queria fazer um convite para quem está um pouquinho mais distante, que a gente pudesse adensar aqui um pouquinho mais e começar, inclusive, já no início, até pela nossa movimentação, praticar alguns dos conceitos da economia criativa, que é esse adensamento, essa possibilidade da gente interagir de uma forma mais dinâmica, mais próxima e poder conversar um pouquinho. Bom, deixa eu, antes de iniciar a apresentação do nosso primeiro palestrante, fazer uma autoapresentação. Eu vou estar aqui com vocês esses 2 dias, essas 2 tardes, na verdade, a tarde de hoje e a tarde de amanhã. Meu nome é Sandro Vieira, eu sou engenheiro por formação, engenheiro eletricista, depois uma experiência e uma jornada na área de gestão e uma experiência também executiva, e também empreendedor e empresário, sócio de duas empresas, uma na área de consultoria, que chama WTC Consulting, que é o braço de consultoria do World Trade Center para o sul do Brasil, e também uma empresa de engenharia elétrica e energias renováveis, até pela minha formação. Eu queria contar e contextualizar um pouquinho da história que nos traz aqui hoje para esse 3º Fórum Brasileiro de Economia Criativa. Há quase 4 anos atrás, tive a oportunidade de me encontrar com o Otávio no aeroporto de São Paulo, no aeroporto de Congonhas, apesar de nós nos conhecermos aí há muitos anos, somos amigos de longa data, e numa conversa que tivemos, o Otávio me apresentou um conceito. Ele tinha ido apresentar para o Itaú Cultural uma plataforma de crowdfunding para poder apoiar os empreendimentos, os empreendedores que vêm até o FIH2 para poder possibilitar com que eles possam estar presentes aqui neste evento em Curitiba, que já é a sua 17ª edição, essa que está acontecendo, de uma forma mais tranquila, mais conectada. E nós começamos a discutir o seguinte: escuta, e se a gente pudesse trazer alguns conceitos da economia para dentro do ambiente da criatividade, da cultura e toda essa cadeia que se constrói em cima disso? E daí nasceu então o conceito do que vocês estão vendo aqui, esse Connect Hub, do Cross Experience mesmo, de conectar experiências, conectar pessoas, e dessas pessoas poder transformar um ambiente cultural num ambiente econômico. Então, nós estamos na 3ª edição, é uma satisfação muito grande estar aqui com vocês hoje, trazendo pessoas, experiências e o compartilhamento de casos inspiradores. Isso é fundamental. E mais do que isso, o que me deixou particularmente muito feliz, e a gente compartilhava com alguns amigos aqui um pouquinho antes de começar o evento, e eu estou com 2 amigas que trabalhamos juntos na Federação das Indústrias aqui do Paraná há alguns anos, compartilhando, dizendo que a FIEP, a Federação das Indústrias do Estado do Paraná, vai passar a olhar o tema das economias circulares, criativas, quer dizer, uma economia em transição dentro de uma cadeia produtiva. Então, para nós que estamos aqui, para quem trabalha na área da cultura e na área do empreendedorismo cultural, isso é fundamental, porque significa o seguinte, que estamos falando de uma indústria criativa, de uma cadeia produtiva pautada em cima de uma indústria criativa. Também conversando no início da apresentação, aqui, né, no início desse nosso bate-papo, nós temos uma empresa apoiada pelo Instituto Legado, aqui de Curitiba, que é a Peace Labs, que faz o levantamento do impacto social de eventos como este que nós estamos, um evento dessa natureza, que mobiliza aí 3.000 e poucas pessoas inscritas, mas que por trás deste evento hoje, que está acontecendo aqui, sexta, sábado e domingo, tem meses que precedem isso, e seletivas e Brasil afora, América Latina, só na Argentina, quantos grupos? 89, só na Argentina, são 600 e poucos grupos e companhias de dança que passam por um processo, né, de prévias, de seletiva, para chegar aqui com 120. E todo esse evento, no ano passado, movimentou diretamente, quantificado, né, transformado monetariamente, 10 milhões de reais. Fora o impacto
indireto, né? Porque muitas vezes você não vai contabilizar, por exemplo, aquele Uber que você pega para ir até a costureira, que faz, por exemplo, o figurino de uma apresentação. Então, você consegue contabilizar o valor lá pago para aquela pessoa, mas não o Uber que você acabou utilizando para ir até lá. Então, tem um impacto indireto na economia muito maior do que a gente pode imaginar. Bom, isto posto, é uma satisfação para toda a organização a gente estar aqui iniciando esse terceiro Fórum Brasileiro de Economia Criativa, e a nossa palestra inaugural é com o Kaique Ferreira, diretor de comunicação da Renault, vice-presidente do Instituto Renault. A Renault, como todos sabem, é uma empresa que está situada e sediada aqui no Paraná, aqui em São José dos Pinhais, nosso vizinho, e que tem apoiado o tema do empreendedorismo de uma forma muito intensa, o tema da inovação, e eu acredito que isso é o que o Kaique vai poder ter a oportunidade de compartilhar conosco agora nesse momento. Kaique é engenheiro mecânico, com especialização pela Dom Cabral na área de planejamento e de gestão. Kaique, a palavra está com você. Muito obrigado. Obrigado pela organização. Bem, gente, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Queria primeiro agradecer o convite, né, feito aí pela Hel, pelo Luiz, né, e realmente é um grande prazer estar aqui e dizer parabéns pelos organizadores também, todos estão envolvidos na organização. A gente sabe que organizar evento não é nada simples, né? Ao contrário, é feito de vários detalhes. E, obviamente, eu aceitei esse convite porque o conceito, né, trabalhado aqui, especialmente do fórum, ele é totalmente coerente com aquilo que a gente acredita também, né? A gente tem aí uma história, uma carreira que a gente busca esse tipo de situações, a gente promove esse tipo de situações, que é do intercâmbio de visões, intercâmbio de experiência. Acho que esse é o caminho, né, que acelera, né, aquilo que pode acontecer. Antes de entrar aqui nos temas, né, hoje a gente pretende falar um pouco dessa visão do empreendedorismo, que a gente está fazendo hoje na Renault, um pouco da história, né, da automóvel, da Renault, que também tem, obviamente, ligações com esse tema. Queria falar um pouquinho da minha carreira, porque, de alguma forma, a nossa carreira, né, a nossa vida profissional, ela também sempre cercada de momentos de decisão, momentos que você também tem que ser empreendedor, e cada vez mais hoje eu acho que a diversidade, né, de visão, ela é importante. Então, como, né, foi falado já, eu sou engenheiro mecânico, formado, na verdade sou mineiro, né, sou de BH, formei lá na PUC BH, PUC Minas, e ali entrei já, direi bastante cedo, no meio do curso, numa montadora que tem lá, uma fábrica de carros que tem lá em Minas. Vocês já ouviram falar que lá também tem uma montadora, né? Então eu entrei na montadora que tem lá em Minas, e de estágio, fiquei lá trabalhando depois do estágio, acabei sendo efetivado. Então eu entrei na área de pós-vendas, depois eu trabalhei na área de logística industrial, quando estava se criando essa área dentro da Fiat lá na época. Ó, falei o nome, poxa. Depois eu acabei trabalhando na área de desenvolvimento de produto. Então fui responsável de produto, esse era o nome do cargo, era na época responsável pela gama do Uno, e trabalhei desde o início num projeto novo, de uma família de produtos, que era a família Palio na época. Então, desde a primeira pesquisa de mercado feita aqui no Brasil, uma experiência bastante bacana, eu também tive a oportunidade de ir para a Itália, fiquei 2 anos lá na Itália trabalhando nessa parte de desenvolvimento de produto, era um projeto mundial, então era um grande desafio, como responsável, como olhar do Brasil dentro do projeto mundial. E aí, voltando para cá, para o Brasil, aí trabalhei muito próximo ao marketing, então era muito ligado à engenharia, e acabei trabalhando muito próximo ao marketing e à área de comunicação, para poder lançar. Foram 4 produtos, né? Eu conhecia bastante, porque participei, né, do desenvolvimento em si, das pesquisas iniciais, e acabei trabalhando muito próximo à comunicação. Ali, em algum momento, eu fui chamado para poder apresentar o produto para a imprensa especializada, para alguns públicos específicos. Em algum momento acharam que eu era engenheiro, que sabia falar. Era mais ou menos isso que me contaram na época. Olha, não, você é um engenheiro, é verdade, mas você sabe falar bem aí, você consegue comunicar sem um engenheirês, sem todos os termos técnicos, e as pessoas conseguem entender, né, o que você fala. Então, estamos criando aqui, dentro agora da área de comunicação, uma função que é uma assessoria técnica, né, de imprensa, focado principalmente na imprensa especializada, né, no ramo automotivo. Tem uma imprensa muito focada, né, que são especialistas do setor automotivo, vários deles também, inclusive engenheiros. Então, precisava ter um relacionamento com essa mídia especializada,
vamos dizer, de igual para igual. Você não pode ir para um público, né, super especializado sem informação especializada. Da mesma forma que você não pode ir para um público que não é especializado com a informação muito profunda. Então, a minha função ao ir para a comunicação era exatamente essa. Falar com um público especializado de forma mais profunda possível, explicando, justificando tecnicamente o que era realmente inovação, o que era novidade, quais eram os benefícios, né, daquele lançamento, daquele produto, daquele novo conteúdo. E para o público que não era tão especializado, converter isso de maneira que pudesse ser mais entendível, né, para todo o público normal. Então, um grande desafio. E eu diria realmente, eu gosto muito até hoje de carro, né, uma das minhas paixões, mas também gosto muito de comunicação, porque você vê esse conteúdo, né, o bastidor do nascimento de algum tema, né, do desenvolvimento complexo, como é, por exemplo, um automóvel, e você transformar isso numa informação que depois vai chegar no público final, né, e logicamente depois a gente mede tudo isso. Hoje em dia é muito bacana você ver, você fala, olha, então esse carro na verdade ele tem isso, tem aquilo, e você tem que conseguir provar isso. E depois você vê, né, na imprensa, no público final, aquele carro ser reconhecido por aquelas características. Então é muito bacana essa parte da comunicação, eu realmente me apaixonei por ela. E aí, há 7 anos já, recebi o convite da Renault aqui em Curitiba, para poder vir para cá, num projeto já de sucessão da diretora, que estava aqui na época. E aí acabei pegando, dentro da Renault, a comunicação interna também, a comunicação externa, que é a parte de imprensa em todo o Brasil, alguns eventos, como Salão do Automóvel, como ativações de Fórmula 1, né? E tenho também o Instituto Renault. Então aí tenho o vice-presidente do Instituto Renault, estamos lá com o Instituto Renault há 3 anos, o Instituto existe desde 2010, mas há 3 anos a gente está fazendo um trabalho dentro do Instituto Renault bastante, eu diria, eu estou super empolgado, e uma das atividades do Instituto Renault é exatamente fomentar também inovação e aproximar aí do meio acadêmico, meio universitário. Nós vamos falar um pouquinho disso aqui depois. Então é isso, acabada essa minha pequena apresentação, né? Vou passar aqui um vídeo que mostra um pouco qual que é a nossa visão aí do cenário atual, né, do setor que a gente está situado aí, que é o automóvel. Bom, acho que esse vídeo, a função dele é mostrar um pouco dessa complexidade que a gente vive hoje, né? E os grandes desafios que nós temos aí no setor automotivo, mas não só no setor automotivo, né? Acho que para todos os setores vale o que nós, como empreendedores, empresários, temos que fazer é sempre o quê? Trazer soluções. Eu acho que todo mundo está em busca de soluções, de simplicidade, de facilidade, que a gente resolva questões que hoje, né, o público em geral tem nos mais diversos segmentos. Então a gente vê um cenário, óbvio, bastante dinâmico, bastante desafiador, e hoje a velocidade é muito grande, mas eu queria trazer aqui alguns pensamentos interessantes com relação a isso que se fala muito hoje, né, que realmente ser empreendedor não é fácil, tem muitos desafios, muitas oportunidades, é verdade,
Mas se a gente for olhar, né, a história, né, do mundo, a gente sabe que isso sempre foi assim. Né? O desafio, né, a visão do empreendedor sempre foi muito importante, porque é ela que dá aquele passo à frente. Né? Aí eu volto àquela história das nossas carreiras, dos nossos desafios pessoais. Nós temos que ser empreendedor. E mesmo dentro de uma empresa como hoje eu trabalho na Renault, né? Hoje eu, como eu costumo dizer, estou, né, diretor de comunicação e vice-presidente do Instituto. Amanhã eu não sei o que eu vou estar fazendo exatamente, mas hoje é isso que eu faço, estou diretor de comunicação. Mas amanhã talvez tenha uma coisa completamente diferente. Né? Assim como a minha carreira, né, passei pela engenharia, pós-vendas, logística, desenvolvimento de produto e estou na comunicação. Então, não podemos, né, nos fechar, ao contrário, temos que buscar sempre estar entendendo o que é o próximo step, o próximo passo. E aí, quando a gente volta para o automóvel, a gente olha o desenvolvimento do automóvel, ele foi cercado dessas visões, né, do que poderia ser o próximo passo. A história do automóvel nasceu lá em 1885, 1886, quando tiveram os primeiros automotores mesmo, né, veículos que se movem sozinhos. E a Renault nasceu logo ali, 1898. Esse ano, 120 anos de Renault no mundo. Isso quer dizer o quê? A Renault é uma das poucas empresas que pode dizer que ficaram, né, nesses mais de 100 anos aí da indústria automobilística mundial. São poucas, são 4 ou 5 que nasceram e estão até hoje, né, no ramo como empresa única. Lógico, para estar hoje competitiva, ela também se modernizou, ela também traz tecnologias, ela também está pensando no futuro. E isso nós vamos ver um pouquinho mais à frente. Mas aqui, desde o início e hoje, só para dar um dado, no ano passado, né, o grupo Renault, na verdade a aliança Renault-Nissan, alguns sabem dessa história, né, a Renault lá em 1899, comprou a Nissan e há 2 anos atrás comprou a Mitsubishi. Então, quando se fala de Renault hoje, a Renault é parte de um grupo global que foi líder mundial no ano passado em comercializações de automóveis no mundo, com 10,6 milhões de automóveis comercializados. Por que isso é importante? Porque exatamente em frente a esses desafios que nós temos hoje, a escala é importante. Quando se fala em veículo elétrico, ter um volume maior para poder comercializar essa tecnologia é importante. Então, o tamanho, nesse caso, eu estou falando dele não só para falar, somos o número 1. O objetivo não é ser o número 1, mas é ser forte, ter capacidade de desenvolvimento para poder garantir o futuro. Mas aí o curioso é isso. A Renault começou lá em 1898 e começou como? Eu poderia facilmente definir a Renault no seu início como uma startup. O que é uma startup? Alguém tem uma ideia, alguém tem ideia, mas não tem o dinheiro, né? Então, assim, tem a dor, né, como se diz, do desafio, o problema, né, do mercado, e ali se começa a trabalhar para poder achar soluções. E a Renault nasceu exatamente assim, em 1898, aí tinha lá 2 irmãos, o Louis Renault e o Marcel Renault. O Louis Renault era o inventor, né, era o criativo, e aí ele foi feito um desafio na cidade de Paris, que era o quê? Subir uma ladeira lá em Paris, que é a rua Le Pic, que vai a Montmartre, né? Pontos turísticos de Paris, onde fica lá a Basílica, né, de Montmartre, deve estar aí nos hashtags aí com certeza, dos pontos importantes, né, de Paris. E aí, mas qual que era o desafio? Na época, um carro tinha, gente, 1,5 cavalo de potência. 1,5 cavalo de potência. E aí vale esse comentário, né? O que eram os automóveis nessa época? Era isso, eram carruagens que eram puxadas por cavalos e que aí começaram a colocar um motor, né, dessa ordem, 1 cavalo, 1,5 cavalo, para poder começar a se deslocar sozinhos. E assim começou a indústria, que nós estamos aqui hoje falando dela, 120 anos depois, né, do automóvel que a gente conhece hoje. Na verdade, essa história começou, como eu disse, em 1885, 86, 1998, óbvio, já estava um pouco desenvolvido. E existiam nessa época, gente, centenas de indústrias que se propuseram a produzir automóveis. Centenas. Mas por que centenas? Porque eram todas empresas que produziam carroças, né, carruagens, as mais chiques, e que ali começaram a, de alguma forma, adaptar o motor nessas carruagens. Era a mudança radical, né, do cavalo, da carruagem para transportar pessoas para o automóvel. Lógico, ninguém naquela época sabia disso com essa clareza. Mas existiam centenas, todas as empresas que mexiam com carruagem começaram, de alguma forma, a tentar trabalhar com a novidade, com o novo. E ali, o Louis Renault e o Marcel, o Louis Renault, o que ele fez? Ele teve a grande sacada de, com um carro, né, com 1,5 cavalo de potência, colocar uma caixa de câmbio
caixa de marchas. Então essa foi a inovação que o Louis Renault fez. E aí o que a caixa de marcha faz é isso, né? A gente aproveitar melhor a potência, o torque do motor. Com o motor, um carro de 1,5 cavalos, ele conseguiu subir o morro lá, Le Pic, a rua Le Pic lá em Paris. E foi uma grande sensação. Foi fantástico, foi um feito. Né? Ninguém fazia isso. Caixa de marcha não era, todo carro não tinha, era transmissão direta só. E ali, subindo lá em cima, já tinha 4 encomendas, né, do carro, que era fantástico. O carro que subia um morro com 1,5 cavalo e tal, era algo absurdo. Então, uma grande revolução, como a gente disse, estava nascendo ali naquele momento. Então a empresa nasceu como? Tinham uma ideia, fizeram ali o primeiro protótipo, deu certo a primeira experiência, tinham pessoas querendo comprar carro, opa, então lógico, me paga primeiro, eu produzo para você. Aí nisso já tive interessados, né, em investir naquela startup, e aí começou a Renault a poder produzir automóveis. E aí, em 1898, nasceu a Renault com essa revolução do câmbio da caixa de marchas feita pelo Louis Renault. Mas aí a Renault, além disso, também já desde o início, já participava de competições, automobilismo. Mas por quê? Como assim? O Marcel era o piloto, era o irmão do Louis, e ele participava de corridas. Mas o objetivo de participar de corridas, na época não tinha autódromo, né? Era corrida entre cidades. Entre cidades, pessoal sem estrutura nenhuma, sem segurança nenhuma, corria entre cidades. Para quê? Para poder desenvolver o produto. Mostrar que o carro era mais rápido, era mais veloz, mas também freava, fazia fazer curva. Então, o automobilismo estava ligado já no início da história do automóvel, mas como uma pista de provas, e para mostrar que seu carro era bom. E aí, a cada corrida se vendia mais carros, porque o pessoal, porra, realmente o carro foi muito bem, hein? É o que tem de melhor hoje, é o mais rápido. E aqui uma curiosidade, já em 1885, aqui é uma foto, né, de uma mulher dirigindo um automóvel. Na verdade, esse automóvel não é ainda um automóvel nem com 4 rodas, né? Ele tem somente 3 rodas, é um triciclo, a gente pode dizer aí. E essa foto é real. Isso aqui aconteceu em 1885. Essa mulher se chama Bertha Benz. Ela foi fundamental no nascimento do automóvel. Ela fez a primeira viagem de automóvel da história. Ela andou 100 km em cima desse objeto, né, vamos dizer assim. E aí, no caminho, teve vários problemas. Problema de freio, que não tinha o freio, era uma cinta de couro, né, que parava o automóvel. Tinha problema de dirigibilidade ali no volante, que nem era redondo, né, era uma alavanca. E ela fez essa viagem para visitar a irmã dela. Então ela é irmã, ela era a esposa do Carl Benz, vocês devem ter já ouvido falar, né? E aí ela fez essa primeira viagem. Então, desde o início, outro fator que hoje se fala muito é da diversidade, importância da mulher e tudo mais, de alguma forma esteve presente também no nascimento do automóvel, né, desde lá 2 séculos atrás, a gente pode dizer. E aí a gente tem todo um percurso que vem trazendo novidades, trazendo novidades, trazendo novidades. Por exemplo, hoje se fala, né, cada vez mais em biodiesel, para diminuir o impacto, né, do automóvel, dos grandes, né, ônibus, caminhões e tal, se utilizar o biodiesel. Curiosidade, não sei se todos sabem, mas diesel é o sobrenome, né, do Rudolf Diesel, que quem criou o motor que funciona com esse ciclo, né, que inclusive virou o nome do ciclo térmico de funcionamento do motor. Rudolf Diesel criou o motor. Naquela época, gente, esse motor funcionava com o quê? Com diesel? Não, ele tinha acabado de inventar o motor, não existia nem o diesel, como a gente conhece hoje, que é derivado do petróleo. Ele foi feito para funcionar com óleos vegetais, o que se chama hoje de biodiesel. Então ele nasceu para funcionar com biodiesel, sem saber que esse nome iria existir no futuro. Então ele funcionava na época com óleos de vegetais, óleo de amendoim, óleo de vários vegetais. Então ele criou um motor, ele inventou um motor na época, de ciclo diesel, que é um pouco diferente do ciclo Otto, que é o de gasolina que a gente tem, para funcionar com óleos vegetais. Depois, logo mais à frente, aí se começou a prospectar e retirar o petróleo. Dali, na destilação do petróleo, tirou-se um óleo, que é o óleo diesel, que foi dado esse nome, porque ele era o mais adequado, esse óleo para funcionar nesse motor. Em homenagem ao Rudolf Diesel, foi dado o nome diesel para o óleo que a gente conhece hoje. Então, de novo, ele projetou um motor para pôr naquelas carroças, né, que estavam sendo motorizadas, num ciclo inovador de motor, e ali criou-se o diesel, que na verdade era biodiesel. E hoje o que a gente faz? Vamos adicionar óleo de vegetais ao diesel para poder reduzir emissões. Então,
de novo, a gente vê que o ciclo não para de invenções. Aqui a gente vem com o carro elétrico, eletricidade é a nova fronteira, né? Para poder zero emissões no uso, porém, realmente é nova a fronteira, gente. De novo, lá em 1913, um tal de Thomas Edison, ele já tinha um carro elétrico. Isso aqui é foto real, tinha publicidade na época de venda de carro elétrico. Nos Estados Unidos, obviamente, onde era, mas no mundo inteiro, já existia o carro elétrico. Agora, a novidade é carro elétrico? Não. Então, biodiesel, carro elétrico, tudo isso já existiu, né, no início da história do automóvel, como uma das ideias para se solucionar os problemas de mobilidade. A gasolina não existia como existe hoje, assim como o diesel não existia. Então se buscavam alternativas. E o Thomas Edison, todo mundo conhece, obviamente, né, inventor da lâmpada elétrica, entre várias outras coisas, era uma figura super bacana, porque era isso, ele era um pesquisador, um inventor. De quê? De tudo que se tivesse necessidade de resolver problemas. Então a cabeça desse empreendedor era isso. Tinha, lógico, essa onda dos automóveis, e ele ali, com o conhecimento que ele já tinha de elétrica, construiu e vendeu carros elétricos. O que aconteceu com os automóveis foi exatamente isso. Logo depois, com o surgimento, desenvolvimento das técnicas de extração de petróleo, caminhou-se para a gasolina, caminhou-se para o diesel, que a gente conhece hoje, e essas tecnologias que eram muito específicas não avançaram. Essa é a história, né, que aconteceu. Outra revolução do automóvel, né, que todo mundo aqui pode conhecer, deve conhecer, que é Ford, Henry Ford, lá em 1913, pegou essa indústria que nasceu 20 anos atrás e fez um processo, um método para poder fazer com que essa produção fosse mais rápida e, consequentemente, mais barata. E isso fazia com que o automóvel, que era algo caro, pudesse ser comprado por muito mais gente. Isso transformou a indústria do automóvel naquela época, que antes era só gente com muito dinheiro que podia comprar um carro, que era algo super sofisticado, super novo e tal. E o Henry Ford fez uma verdadeira revolução ao fazer esse processo de linha de montagem. E aí, gente, o curioso, esse é o processo básico que se usa até hoje. Então, nós estamos hoje em 2018, mais de 100 anos depois esse momento, né, de estalo do Henry Ford, e que hoje é até hoje utilizado. Lógico, com evoluções, com mais um pouco de robótica, mas o conceito da linha de montagem ele é válido até hoje e é o que faz com que o automóvel seja algo de alta produção dentro de uma indústria mundial. E aqui a gente vem depois com uma lógica interessante, que é o design, obviamente é super importante no automóvel desde o seu início. A gente teve no automóvel a evolução em vários setores: combustível, design, segurança, obviamente, e o design é muito importante cada vez mais, e ninguém compra, né, um objeto, ainda mais como um carro, se não tiver design. Mas aqui, esse slide é só para chamar a atenção pelo seguinte: o design em si não basta. Cada vez mais a gente quer design, a gente quer a funcionalidade, né? Ser só bonito não basta. Se for feio, complica. Mas o design ele tem que ser pensado dentro de uma funcionalidade, ele tem que contribuir para que aquela funcionalidade seja bem entregue. Então esse slide aqui, na verdade, eu tenho aqui uma série de produtos, que vai, né, de um pequeno Twingo, o primeiro aí azulzinho, pequenininho, aí passa para uma Scenic, uma Grand Scenic, um Desir, uma Captur, que está aí. São diferentes produtos com uma identidade visual que eles, né, se remetem à mesma família, porém, cada um com uma função muito específica. Então, dentro da indústria, de novo, nós temos que buscar atender aos clientes. Cada cliente tem uma necessidade especial, específica. E isso varia até mesmo em função da idade, em função do uso que ele precisa naquele dia. Tem carro para trabalhar, tem carro para passear com a família, tem carro para passear com a namorada, o namorado, o que for. Então, o produto tem que ser adequado àquilo que os clientes realmente precisam. Essa é a lógica. Design como função, como renovação, mas também com funcionalidades que você vai conseguir atender às necessidades dos vários clientes nos vários momentos. Esse é o grande desafio. E aí, a gente vem olhar um pouco para hoje em dia. Então, contei um pouco dessa história para chegar hoje. Qual é hoje, então, o combustível utilizado? Nós temos, óbvio, gasolina,
aqui no Brasil o etanol, o diesel, o elétrico começa a entrar na gama, gás, tem uma infinidade, por dizer, vários combustíveis disponíveis. Quais são os desafios? Autonomia, flexibilidade e cada vez mais a sustentabilidade. Então, os desafios da busca de soluções continuam. Quando a gente vai para o cenário do mercado em si, da mobilidade, que é outro ponto de discussão, onde nós, como indústria, nos inserimos, óbvio, como um dos problemas, mas cada vez mais a gente busca ser também parte das soluções. A gente vê um cenário absolutamente com o maior número de opções. Então, hoje se fala de serviços do automóvel próprio, mas car sharing ou um Uber da vida, para citar uma marca, mas é serviço de mobilidade que você chama e vai de um lugar para o outro, além do táxi que já existia, o transporte público. Essa discussão ela é muito grande, às vezes até em alguns momentos, dizendo, poxa, mas o transporte individual ele não faz mais sentido. Aí você vai analisar o que já acontece no mundo. Vão para as grandes capitais, que tem, por exemplo, transportes públicos eficientes. Mesmo com o transporte público eficiente, o automóvel ele tem a sua função. Talvez não para ir todo dia trabalhar no centro da cidade, mas ele continua sendo útil para determinadas situações. Mas ele vai ser individual ou vai ser coletivo? Cada vez mais a gente vê soluções do automóvel coletivo. Coletivo Uber, coletivo car sharing, que é um aluguel por hora, por tempo. Qual que é a solução? Sinceramente, a nossa visão, como desenvolvedores de produto, de tecnologia, não há uma resposta única. Cada vez mais temos que ter múltiplas soluções para os múltiplos clientes, para os múltiplos momentos e múltiplas necessidades. Então, você tem, com certeza, o aparecimento, o surgimento de novas tecnologias, de novas possibilidades, e elas tendem a se conviver entre si. Cada um é mais adequado para determinada situação, para determinada cidade, para determinada região. Citando o etanol, o Brasil produz etanol. Etanol, se você fizer a conta do ciclo do plantio até o consumo do combustível, é zero impacto no ambiente. Igual um carro elétrico? Sim, mas o carro elétrico depende da fonte da geração da energia elétrica. Se você gerar energia elétrica do carvão na usina, então ele polui também, porque a fonte da geração da energia elétrica é poluente. Se a fonte for uma hidroelétrica, já não é tão poluente assim. Então, na verdade, o cenário é cada vez mais amplo. Não há essa necessidade que, às vezes, a gente é muito questionado. Mas tem que ter transporte público. Sim, claro, tem que ter transporte público. Mas não só isso. Tem que ter o car sharing. Sim, tem que ter o car sharing. Mas eu também quero comprar meu carro. Sim, você tem que ter condições de comprar o seu carro para o seu uso. Então, essa discussão e essa multiplicidade cada vez maior de necessidades é o que faz com que a gente hoje cada vez mais busque soluções de todo tipo. E aí a solução passa pela solução tecnológica, do combustível, do veículo em si, da possibilidade de você ter uma flexibilidade do veículo, de utilização. Então são muitos questionamentos. Nesse cenário, a pergunta sempre que a gente tem que se fazer é aquela: e aí, como será o carro do futuro? Como será o carro do futuro? Hoje a gente tem uma visão, podemos dizer, clara, que com certeza ele vai ser autônomo. Carro autônomo no Brasil, no ano que vem? Não, a gente não enxerga essa realidade dessa forma. Mas com certeza o carro autônomo ele vai estar presente também no Brasil, num cenário próximo. Elétrico? Com certeza, o elétrico é aquele que hoje todos enxergam que é a solução zero emissão de poluentes no uso. E alguns mercados grandes, como China, por exemplo, entraram de forma pesada agora no desenvolvimento dessa tecnologia. O carro elétrico já existia lá em 1913, é verdade. O que aconteceu? Agora, em função exatamente de discussões novas de sustentabilidade, baixo impacto ambiental, o elétrico voltou a ser uma opção. E aí, com isso, foca-se nisso, desenvolve-se tecnologia, investe-se em pesquisa, em desenvolvimento, e aquilo que aconteceu, por exemplo, com celulares. Tem uma galera nova aqui, se eu falar de 15 anos atrás, já é muito tempo, mas há 15 anos atrás, os celulares tinham um tijolo de bateria. E nos últimos anos veio trabalhando. Hoje você tem um celular fino, com muito mais funções do que tinha o celular na sua origem, e com autonomia de uso muito maior. Então, o desenvolvimento da tecnologia, ele é muito função disso, da necessidade. Havendo a necessidade, foque-se naquela tecnologia para torná-la
viável, econômica e tecnicamente. No caso do carro elétrico, a gente pode dar alguns exemplos. Quando nasceu aí novamente, né, há 20 anos atrás, começou novamente a falar de carro elétrico, poxa, tinha 40, 50 km de autonomia, alguns 80. A geração logo anterior, a gente tinha, por exemplo, o Zoe, que é um dos nossos produtos. Na verdade, aí vale até falar de novo, fazer uma propaganda. A Aliança Renault-Nissan é líder mundial em automóveis elétricos no mundo. Já foram vendidos aí quase 800 mil carros elétricos. Não são protótipos, é o carro de experiência, não. São vendidos, né, em concessionárias normais, em vários mercados do mundo. No Brasil, hoje ainda não. Aliás, essa semana saiu uma nova lei aí, né, o Rota 2030. Agora vamos todos aí traçar os planos para trazer. A tecnologia existe, vamos ver como isso vai impactar o mercado brasileiro, qual a evolução das leis. Mas o carro elétrico, a Renault-Nissan é líder mundial. Temos aí pelo menos 4 produtos disponíveis, que são comercializados. O Zoe é o líder mundial em termos de venda. O Zoe é como se fosse um Sandero, só que nasceu para ser elétrico. Então, a geração primeira dele tinha uma autonomia de 200 km. Já estamos comercializando desde o ano passado, início do ano passado, o Zoe com autonomia de 400 km. Ou seja, dobrou-se a autonomia de um veículo elétrico no último ano para cá. E todos os outros produtos que nós temos, na verdade, quais são os 4? Um, que é um city car, um carro para 2 pessoas, né, ideal para os grandes centros urbanos. Um outro, que é o Zoe, que eu falei, um carro como se fosse um Sandero para o uso do dia a dia, para ir para a escola, para o trabalho e tal. O outro é o Fluence, acho que vocês conhecem, aqui do Brasil tem uma versão elétrica, é um carro mais executivo. E o quarto produto é um carro de trabalho, de carga, é o Kangoo, um carro comercial leve, para se trabalhar, para poder fazer, por exemplo, né, correios na cidade e tudo mais, tudo mais. Então, cada carro, como eu disse, com uma finalidade específica. Então, o carro elétrico é uma realidade, está crescendo cada vez mais, e isso tende a cair. No ano passado, foram produzidos no mundo em torno de 86 milhões de automóveis. Desses, em torno de 600, 800 mil foram elétricos. Então, a escala ainda do veículo elétrico é muito baixa. Mas isso tem mudado nos últimos anos. O crescimento do volume de venda de veículos elétricos nos mercados maduros é em torno de 80% ao ano. E a entrada de players como China, que eu citei, com certeza vai mudar completamente esse cenário. Em 2, 3 anos vão ter volumes muito maiores de carros elétricos e tecnologia mais desenvolvida ainda. Então, carro elétrico, carro autônomo e carro conectado. Na verdade, conectado hoje, a gente pode dizer que ele já é um certo nível de conexão, né? Todo mundo hoje entra no carro, já conecta o seu celular, né, através de Bluetooth, né, com o rádio ou com o Media Nav, né, que é o device, né, que nós temos na Renault, que te dá uma série de informações. Você pode carregar para dentro do Media Nav, por exemplo, fotos, vídeos, toda a sua lista de telefone, pode chamar um comando de voz. Você já pode também navegar, né? Tem um sistema de GPS também, de mapas. Então, você já tem uma certa conectividade. Há estudos que indicam que cada vez mais o carro vai ser igual ao celular. O celular, ou seja, você vai ter toda a sua identidade ali linkada com o seu automóvel. Então, essa conectividade é muito importante. Só que o próximo passo que a gente está enxergando é o quê? É uma conectividade também entre os carros. Entre os carros e entre a estrutura das cidades. Ou seja, a troca de informações para poder informar, para a gente ter informações sobre segurança, sobre tráfego, sobre poluição. Então, a maior conectividade do automóvel com outros automóveis e com outras estruturas, cada vez maior. Então, não temos dúvida que o futuro será assim. E aí, nós, como indústria automobilística, né, temos que buscar desenvolver essa tecnologia. Além disso, vai ser, com certeza, o carro do futuro zero emissões. Então, aí trabalhando para reduzir as emissões dos carros existentes e tecnologias como o carro elétrico para ser zero emissões e zero fatalidades, ou seja, cada vez mais seguro do ponto de vista do uso. Mas como assim? E aqui está diretamente, de novo, ligado ao carro autônomo. A gente sabe que a maioria dos acidentes que acontecem com automóveis, em torno de 90%, algumas estatísticas dizem, a causa é humana, a falha humana. É muito pouco a falha ser mecânica e menos ainda ser da estrutura viária. São os 3 fatores de segurança do automóvel. Então, o ser humano, nós somos a causa da maioria dos acidentes. Imprudência, falta de habilidade na condução do automóvel às vezes, desrespeito, né, às leis, à velocidade, tudo isso. E o carro autônomo vai ajudar a resolver isso. E o carro autônomo vai te proporcionar também você entrar
um trânsito das grandes cidades cada vez mais condicionado, você usar aquele tempo de deslocamento para fazer outras coisas. Está na mídia social, está trabalhando de forma segura. E o carro vai te levar de um lugar para o outro, sem que você precise ter esse tempo seu dedicado para isso. De forma mais segura, mais confortável e menos poluente. Então é isso que a gente está enxergando. Nesse cenário, entra aqui agora então a experiência do Renault Experience. O que a gente está buscando com o Renault Experience nesse modelo que a gente está trabalhando agora? O grande objetivo é o quê? É envolver a comunidade acadêmica, os estudantes, para que esse grande desafio, né, de fazer mais uma revolução com o automóvel, e aqui, gente, tem uma visão muito clara para nós da Renault, por exemplo, que o automóvel, nos próximos 5 anos, ele vai se transformar muito mais do que se transformou nos últimos 20. O automóvel, nos próximos 5, vai se transformar muito mais do que se transformou nos últimos 20. E como fazer isso? Nós sabemos fazer carro, mas, exatamente, tem hoje a necessidade de termos várias outras funcionalidades do automóvel que não somos, desde mais de 100 anos atrás, preparados para isso. Então, a forma, é lógico, desenvolver tecnologia interna, mas também buscar uma visão de fora. O Renault Experience é um projeto da Renault que visa, junto com universitários do Brasil inteiro, estimular para que sejam criadas startups focadas em mobilidade. E aqui não são soluções necessariamente focadas no automóvel. Pode ser uma solução, como saiu, né, no ano passado, tivemos 3 startups aceleradas por esse programa, e temos 3 que estão sendo aceleradas neste momento aqui em Curitiba, em parceria com a PUC, que visam soluções de todo tipo. Desde uma ideia que saiu, que é um Airbnb de estacionamento, como se fosse, então uma solução que não tem nada a ver com o carro em si, mas com a solução de estacionamento em grandes centros urbanos, até outra que retira as informações do automóvel e te ajuda a analisar o comportamento dos usuários, um outro que te avisa manutenção preventiva, coisa desse tipo. Então, são 3 fases em que a gente ensina, através da plataforma digital, como se desenvolver os conceitos de uma startup. No final, todo esse processo, ele tem uma tutoria de profissionais da Renault, profissionais do mercado, profissionais da PUC, e aí, no final, a segunda etapa, nós tivemos em torno de 445 projetos inscritos no primeiro ano, esse ano em torno de 400 também, é o segundo ano que a gente está funcionando com esse projeto. Depois da primeira fase, a gente seleciona 30, que vão para a fase de Business Lab, que é onde se constrói as soluções, e a terceira fase é a aceleração dessas startups. Então esse é o conceito do projeto Renault Experience. Aqui a gente tem um vídeo, eu acho que mostra um pouquinho disso aí. O Renault Experience é um programa que incentiva os universitários a inovar e empreender. O programa é dividido em 3 fases: Ideaton, Business Lab e Aceleradora Renault. A primeira fase é a Ideaton, que é totalmente digital e funciona através de uma plataforma online. Veja só, você não precisa ter uma ideia, basta formar uma equipe que a gente ajuda vocês com o resto. Legal, né? A diversidade é uma riqueza, e as equipes formadas por pessoas de cursos diferentes e que incluem meninos e meninas têm mais vantagens sobre as outras. Vocês terão acesso a uma trilha de conhecimento 100% digital, voltada ao empreendedorismo e à geração de ideias, além de uma toolbox que permite exercitar, prototipar e validar essas ideias para tornarem-se um negócio. Ao final, um projeto deverá ser entregue. Ele englobará todo o aprendizado dessa trilha e será um objeto de avaliação para a próxima fase. Tudo isso é um sprint de design fundamental para começar bem sua startup. A segunda fase, o Business Lab, que também é digital, acessada pela plataforma online. Nessa fase, ajudamos a transformar sua ideia em negócio, com conteúdo disponível para modelagem da ideia e mentorias especializadas. Também auxiliamos a desenvolver o seu produto ou serviço baseado num modelo de negócio viável. E olha que incrível! As 30 startups finalistas da fase Business Lab já farão parte da comunidade Renault de Startups, onde vão receber benefícios, vantagens e também desafios da montadora e de suas parceiras. E por fim, a terceira fase, a Aceleradora Renault, que é presencial em um local dedicado e preparado especialmente para receber você e sua equipe. Com conexão e alavancagem, vocês terão acessos exclusivos e fundamentais para o negócio decolar. Especialistas e executivos de alto nível abrirão suas agendas para conhecer o seu projeto, além da oportunidade de se inspirar com histórias empreendedoras de sucesso. Uma verdadeira experiência de vida que jamais será esquecida.
E ainda um investimento inicial na sua startup de R$30 mil. E o melhor, a chance de ter a Renault como sócia da sua startup. Não é incrível? Quer entrar nessa? Acesse o site renaultexperience.com.br e inscreva agora sua equipe. Confira como foi a última edição do programa. Um sonho realizado. Nós aprendemos muito, foi uma experiência incrível. Não é todo dia que a gente tem a oportunidade de ter mentorias, suporte 24 horas de uma empresa como a Renault. Vamos sair daqui com mentes mais empreendedoras e inovadoras. E se transformar mesmo como pessoas, como profissionais e como empreendedores também. Se você procura por uma mudança de mindset, desenvolver um perfil empreendedor, participe do programa Renault Experience. É uma ótima oportunidade. A sua ideia não é única. Pelo menos 1 milhão de pessoas já tiveram ela. A diferença entre você e esse 1 milhão é que você vai fazer. O mundo tá mudando, galera. Bora fazer parte dessa mudança. Vem se inscrever no Renault Experience. Bom, então é isso. A ideia realmente é estimular o empreendedorismo e ajudar a construir isso, tirar a ideia do papel. Esse é o grande lance. E com isso, lógico, nós estamos buscando entender do mercado, né, de quem está, dos jovens que estão no mercado, quais poderiam ser as soluções para nos ajudar a resolver os problemas de mobilidade atual. Tem um segundo projeto dentro do Instituto Renault que também vem de encontro à ideia do empreendedorismo. Dentro da Renault do Instituto, a gente tem um segundo projeto focado muito no bairro onde está a Renault do Brasil hoje, que é no bairro lá em São José dos Pinhais, que se chama Borda do Campo. Dentro do Borda do Campo tem uma associação, que é uma associação de bairro criada em 2002, né, pelas pessoas lá da comunidade. Uma comunidade que tem uma série de problemas, né, graves de violência, de tráfico de drogas, de violência contra a mulher, de baixíssimo nível de educação. Então, nessa realidade, a Renault entra hoje para poder, na verdade, já apoia a associação desde 2002, mas nos últimos anos a gente tem trabalhado de uma forma muito focada para poder estimular com que essa comunidade se profissionalize. Acho que esse pode ser o termo mais claro para a gente poder falar. Então, nós entramos para poder ajudá-los a entender, de novo, quais são os mercados que eles podem participar e como fazer isso. Então, dá 2 exemplos práticos. Tem 2 fontes de geração de renda. Uma é uma linha de produtos que eles fazem, que foi totalmente desenvolvida com o nosso apoio, fazendo com que nós tivéssemos contratado uma designer específica, fizemos uma ponte entre vários da nossa cadeia, né, de produção, então com os nossos fornecedores, com nossos concessionários, com nossos parceiros vários, e hoje eles produzem uma série de itens que são vendidos, por exemplo, lá em Paris, na loja da Renault, na Champs-Élysées, mas também em concessionários aqui no Brasil, em São Paulo, em Curitiba. E agora, a partir do segundo semestre, esses produtos feitos na comunidade carente da região da Borda do Campo serão vendidos em concessionários da Renault em toda a França. A gente criou eles como se fosse uma peça, né, um catálogo, e foram desenvolvidas peças específicas conforme o gosto do europeu e produzidos aqui. E vários desses produtos são feitos com matéria-prima utilizada no automóvel, tecidos, cinto de segurança e vários outros insumos. Os nossos fornecedores doam esse material para a associação. Eles, como eu disse, receberam treinamento para fazer as peças com qualidade, no custo certo, e agora tem todo o treinamento que está sendo finalizado também da parte de gestão de recursos humanos, gestão financeira, gestão até mesmo de compliance, né, das informações que tem que estar disponíveis para os parceiros, e toda essa gestão está sendo feita, essa profissionalização. Uma fonte de renda é a produção desses bens, vários, e outra é também um restaurante que foi feito lá na comunidade. Na verdade, é a nova sede da associação, que foi construída pela Renault, doada para a associação, e lá também uma outra fonte de renda para eles. Para dar uma noção do que aconteceu com nesse período, 2015 para 2017, a renda, o faturamento da associação
multiplicou-se por 6. Né? Lógico, o objetivo de se multiplicar o faturamento é que isso significa mais mulheres da comunidade trabalhando na associação, gerando renda, treinando, se capacitando, passando a ter uma profissão que muitas delas não tinham antes de ter o contato com a associação. Então lá tem também a função de treinamento da parte de costura, treinamento da parte de cozinha. E hoje, por exemplo, nosso fornecedor de bancos está contratando mulheres da comunidade treinadas por essa associação para trabalharem na linha de produção de bancos que vão ser depois utilizados nos nossos carros. Então essa é a ideia de utilizar toda a cadeia, todo o sistema de forma muito profissional, não ser somente uma doação de dinheiro, mas com que isso seja algo perene. Todos os projetos têm esse grande objetivo, que eles sejam sustentáveis ao longo do tempo. Essa é a grande o objetivo desse projeto do Instituto. Aqui a gente tem um videozinho também que mostra um pouco isso, aí a gente já está encerrando. A associação é uma associação privada, né, por meio de uma iniciativa de uma comunidade, mas é uma associação que ela trabalha muito a transformação. Nós acolhemos, fazemos todo esse trabalho, mas as 3 frentes de geração de renda que nós temos, uma é esse restaurante que vocês estão aqui. Nós servimos aproximadamente uma média de 100 a 150 refeições ao dia. Hoje é um restaurante aberto para o público, qualquer pessoa pode chegar aqui e almoçar e vai estar ajudando, contribuindo com a renda daquelas mães que estão trabalhando dentro da cozinha. O outro projeto muito rico nosso, que estamos muito felizes, é o projeto da costura. Nós trabalhamos com reaproveitamento de material automotivo, transformando tecidos de banco de carro e cinto de segurança em bolsas. E tem um terceiro projeto? Nós servimos eventos, servimos vários tipos de evento. Eu acho que a parceria é que faz toda a diferença dentro da Borda Viva. Nós temos um painel ali fora, que estão todos os nossos parceiros. E deixamos uns tijolinhos em branco também, que estão sempre em busca de parceiros. Não tem nem palavras, né? Porque é muito maravilhoso, né? Saber que seu filho tá ali almoçando direitinho, uma nutricionista do lado. Eles chegam aqui, almoçam, os que vêm da escola chegam, almoçam, vão pra casa, ou pra aula de luta da Borda Viva. E as crianças que vão pro colégio depois do almoço também. Almoçam aqui bonitinho, tomam o suquinho deles, a sobremesinha, e vão pra escola também. Uma emoção grande, né? Porque é bacana a gente fazer aqui, saber que eles lá, né, vão estar comendo uma comida saudável, né? E é bem, assim, uma alegria de você olhar cada carinha, né? Comendo, assim, sabendo, né, que eles estão felizes por aquilo também, né? E a gente fica muito feliz por eles. Eu sou costureira, corto e faço eventos também. Associação Borda Viva, né? Me abraçou, no caso, né? Porque era uma mãe sozinha, né? No caso, né? Separada. Ela me deu uma fonte de renda e me deu também, né? Uma área de trabalho, no caso, né? Que eu tô aprendendo. Um dia eu posso sair daqui, trabalhar numa empresa maior ou ter minha própria, né? Confecção. Borda Viva me abraçou. Virou uma mãezona pra mim. A associação, para mim, ela é transformação. Ela transformou a minha vida. Hoje eu tenho qualidade de vida. E é isso que eu passo para todas as mães que entram aqui. A associação é um mecanismo de transformar vidas. Bom, é isso. Então o conceito é esse. Primeiro, vocês viram ali, tem umas crianças, tem 85 crianças que almoçam lá de graça todos os dias, são cadastradas e tal, tem que estar estudando para isso. Mas mais do que tudo, como foi falado pela Rose, né, que é a presidente da associação desde que fundou, uma das fundadoras, o grande objetivo é de transformar. Transformar não com doação, mas sim com a capacitação, para que elas consigam se desenvolver como pessoas, como profissionais, e aí cada vez mais melhorarem a qualidade de vida. E aí, gente, para encerrar, né, falando de empreendedorismo, que é um pouco isso, a gente mostrou aqui alguns exemplos, é um pouco da história do automóvel, que sempre, né, nos obriga, né, também a buscar esse empreendedorismo. Aqui, falando também de volta a um lado pessoal, eu queria fechar falando um pouco desses livros, né, de pessoas como Steve Jobs, como o Adrian Newey, não sei se todos conhecem, um projetista de Fórmula 1, e Leonardo da Vinci. São livros que eu li recentemente, talvez dois li não tão recentemente assim, mas eu queria... às vezes as pessoas perguntam, poxa, mas e aí, né? Qual que é essa, né, de empreender ou de fazer alguma coisa?
Também, como eu disse, dentro das empresas, nós também temos que empreender, porque dentro da empresa o processo não é muito diferente. Você tem uma ideia, você quer que ela dê certo, você tem que buscar recursos, você tem que negociar com outras pessoas, você tem que fazer ele acontecer, você tem que ver que ele, provar que ele deu certo para que ele continue a existir. Então a visão de buscar solucionar problemas e fazer com que eles deem certo, existe, seja no mundo empresarial, seja dentro de uma grande empresa, o raciocínio é o mesmo. E aqui, o que realmente a gente pode notar, eu notei, pegando esses 3 exemplos de pessoas fantásticas, Steve Jobs, ou o próprio Adrian Newey, ou Leonardo da Vinci, acho que nenhum de nós seremos iguais a essas pessoas, mas a gente pode aprender com elas, assim como eles também aprenderam com várias outras. Mas, sem dúvida, todos eles tinham uma paixão muito grande pelo que faziam, uma paixão muito grande pelo que queriam fazer, pelas suas ideias, e uma excelência na execução. Esse é o conceito que a gente viu muito grande no Renault Experience, muita gente com muita ideia boa, mas se você não se estruturar, não estudar, não continuar estudando, não focar, não entender que é preciso dar resultados, como fazer para dar os resultados, ou seja, ter uma excelência na execução, as ideias vão ser somente ideias para sempre. Então, um pouco essa mensagem. Tem muito trabalho duro, muita suor, como se diz, atrás de uma grande ideia e de grandes resultados. Então, para buscar realmente se superar, a paixão é fundamental, porque isso é que nos move como espírito, mas o cuidado, a excelência da execução é fundamental para que tenhamos algum resultado positivo. Bom, era isso que eu queria falar com vocês, espero que tenham contribuído de alguma forma para o fórum aqui hoje. Obrigado. Bom, eu particularmente tenho muitos agradecimentos a fazer para você, Kaique. O primeiro agradecimento em especial é por ter aceito o nosso convite de estar aqui conosco no fórum hoje, O segundo agradecimento é por toda a história, por todo o ensinamento histórico que você trouxe, desde a criação do carro, passando por coisas que eu particularmente desconhecia, apesar até da própria formação em engenharia também, como a tua mecânica, minha elétrica, mas assim, que nós já tínhamos veículos elétricos lá atrás, Então isso é muito bacana. E um terceiro agradecimento, Kaique, e assim é muito bacana poder ouvir isso, é que uma empresa da dimensão da Renault, quando você soma a aliança, Renault, Nissan e várias outras marcas, que a gente até desconhece algumas delas, mas são mais de 10 milhões de veículos por ano, quando você vê empresas dessa magnitude, dessa dimensão, apresentando 2 belíssimos projetos que são encantadores, como, por exemplo, o Renault Experience e o Instituto Renault, um falando de propósito transformador massivo, de empreendedorismo social, vai muito além da responsabilidade corporativa. Você acabou de mencionar aqui, não é somente fazer um cheque ou fazer uma doação, é muito mais do que isso, E no Renault Experience, essa conexão com o mundo das startups, da tecnologia, das ideias. E aí eu queria fazer uma rápida pergunta, a gente já está também com o tempo avançado, mas eu queria que você pudesse ajudar a gente a compreender o seguinte: quais são os novos desafios dessa conexão da tecnologia com os veículos autônomos e conectados? Você já falou um pouquinho sobre isso, mas o grande desafio não é mais fazer somente carro, e sim como você cuida da mobilidade como serviço. Como é que você traz isso para dentro dos carros e qual é o futuro, principalmente dessa geração bastante jovem que está aqui, como ela vai olhar este veículo como um bem a serviço e de mobilidade? Desculpa, vou fazer sentado aqui mesmo, dá para enxergar aqui o pessoal até de cá, sem problema. Bom, o automóvel ele nasceu, como a gente viu aqui um pouco rapidamente na história, até peço desculpa, não sei se eu trouxe muitos temas, mas a ideia era essa, mostrar um pouco da evolução do automóvel e aí como isso conecta com a nossa proposta de empreendedorismo, o que a gente faz hoje. Mas o automóvel ele sempre teve essa proposta de, primeiro, até diria de liberdade, Quando ele nasceu lá atrás era isso, era poder ir e vir de forma mais ágil, principalmente de forma mais ágil. Hoje, isso continua sendo válido, e as pessoas vão continuar indo e vindo, Por mais que a gente tenha cada vez mais conexão, FaceTime e tudo mais nos telefones, vamos dizer assim, já disponíveis, o contato pessoal, a gente acredita, temos certeza disso, ele sempre vai continuar sendo necessário,
né? Sempre a gente vai precisar ainda pegar, nem que seja um avião aqui para São Paulo, fazer uma reunião às vezes, porque é fundamental o contato pessoal. É isso que muitas vezes decide o negócio, a vida. E no dia a dia, você tem que ir para a sua escola, você acaba tendo que ir para a sua atividade de lazer, vai reunir a família para ir para um restaurante, né, no fim de semana, ou para um jogo, né? Não vou falar de Copa não, gente, tá bom? Mas o jogo aqui, né? Então, você tem situações que você tem que se deslocar para ver os amigos e tudo mais. Então, a mobilidade em si, que é a proposta original do automóvel, ela continua sendo uma necessidade, né? E de diversas formas. O que a gente vê são duas coisas acontecendo. Primeiro, a mobilidade em si, né, tendo hoje mais soluções, e aí a gente se insere nesse contexto da mesma forma, com o mesmo raciocínio, trazendo soluções. Então, eu falei da diversidade, por exemplo, de combustíveis que existem hoje. Nós, como fabricante de automóveis, temos um carro para todos esses combustíveis. Nós temos carros a gás, temos carros a flex no Brasil, temos carros a diesel, temos carros elétricos. Então, a gente desenvolve a solução para que, as soluções tecnológicas, para que isso depois signifiquem soluções para o público final. Do ponto de vista de maior conectividade, e daí o carro autônomo entra, é a mesma lógica. Talvez em algumas situações de áreas de cidade, né, o car sharing, né? O que é o car sharing? Putz, eu não vou comprar um carro mais, mas em determinadas situações eu preciso do carro. Ok, basta você ir até um local, né, aluga ele por 1 ou 2 horas para se deslocar até outro local, e você está sendo, o seu problema está sendo solucionado. Você vai fazer isso de carro, mas não precisa ser um carro que tenha 4,5 metros, 5 metros, pode ser um carro de 2 metros por 2, ou por 1,5. Né? Então é uma outra solução de mobilidade. Mas isso, e o transporte público, como entra nisso? Continua entrando da mesma forma. E pode ser que você tenha uma conexão de tal lugar para tal lugar, vai de transporte público, e chega lá para você se deslocar em outra área, você vai através de um car sharing. Mas de repente, de novo, no fim de semana, você vai viajar com a sua família para ir para uma cachoeira, você vai pegar seu SUV, né, e vai com a sua família para a cachoeira, curtir a natureza. Talvez um SUV elétrico, sem problema, com autonomia para isso. Então, de novo, a mobilidade vai fazer com que a gente tenha novos formatos de soluções. E a conectividade entra da mesma forma. Eu diria que hoje a vida de todo mundo aqui está dentro do celular, né? O celular está cada vez mais, né, já é uma realidade, tudo você hoje faz pelo celular. De comprar comida, né, a reservar o hotel, ou Airbnb, ou comprar passagens, faz tudo hoje no celular, né? Se esquecer sem a senha do celular ali em casa, como é que é? Tudo bem? Todo mundo aqui entrega o celular aí para o namorado, para a namorada, desbloqueado aqui, né? Porque a nossa vida está ali dentro, né? Tudo está ali dentro, nossas fotos estão ali dentro, nossos vídeos estão ali dentro, nossos amigos estão ali dentro da rede social. Como eu disse, o automóvel ele vai também ter essa função de ser parte disso, né? De diversas formas. E aqui, junto com essa vida social, também trazer soluções que te ajudem, de novo, né, dentro do automóvel. Então, dentro do automóvel, o carro autônomo vai te dar essa flexibilidade. Você está seguro dentro do automóvel, se deslocando de um ponto ao outro, e você trabalhando, e você utilizando as mídias sociais, e você fazendo com que aquele ambiente não seja um ambiente que você está naquele momento dirigindo, mas se em outro momento você quer dirigir, ele te permite isso. Então é um aumento de funcionalidades para solucionar, né, as novas necessidades de todo tipo de cliente. Isso que é o grande desafio. Então realmente a frase ela é um pouco forte, talvez você pode falar, pô, está exagerando um pouco, mas não, nós vemos isso muito claramente. Nos próximos 5 anos, o carro vai se modificar mais do que se modificou nos últimos 20 anos. Não temos dúvida quanto a isso. E estamos trabalhando para isso. E aí sim, parcerias com empresas de tecnologia, com estudantes, né, que estão hoje desenvolvendo projetos de serviços de mobilidade. E nós, como empresa de automóvel, também talvez, ou muito provavelmente, né, vamos falar de forma mais clara, seremos também não simplesmente vendedores de automóveis, né, desenvolvedores, fabricantes e vendedores de automóveis. A gente vai cada vez mais a vender mais serviços. Como já acontece hoje, vou dar um exemplo, tipo, você compra um automóvel hoje, um carro num concessionário, normalmente você já sai de lá com o carro emplacado, com seguro feito e tudo mais. Se você quiser comprar hoje um Kwid, né? Aliás, esse é o primeiro projeto de automóvel no mundo com que pode ser feito com essa complexidade, basta você entrar no seu celular, no seu tablet, no seu computador,
e você compra um Kwid por telefone celular. Telefone celular, que é 70% do meio de comunicação, né, também para a compra de automóvel. Então, o Kwid, por exemplo, você entra ali e você compra. Mas como assim você compra? Você compra. Ah, mas eu quero financiar. Perfeito. Ali tem associado, junto já no mesmo processo, a possibilidade de você fazer o seu cadastro e o Banco Renault já aprova o seu cadastro, você escolhe quantas parcelas, qual o valor, qual a taxa, é aprovado online. Ah, não, mas eu tenho um carro usado. Não tem problema. Você avalia o seu carro usado na plataforma ali dentro do K-Commerce, que a gente chama, que é o Kwid Commerce. Você faz isso, você resolve esse problema. Mas quando eu vou receber onde eu vou receber? Você escolhe a concessionária. Quando? Você tem ali a informação do prazo. Então já é um serviço completo de compra de automóvel, sem precisar ir à concessionária pelo celular. Então a gente está, e junto com isso agora, o próximo passo é também oferecer seguro, já acessórios. Então nós vamos realmente aumentar o nível de multisserviço. Esse é o tipo de exemplo. Mas, por que não, como já temos em Paris hoje, uma parceria em que nós já também fazemos o serviço de car sharing, né, em algumas regiões. Então é um outro serviço que não só a venda do automóvel. Bom, Kaique, obrigado mais uma vez, obrigado por atender o nosso convite. Foi maravilhosa a experiência de estarmos aqui hoje e novamente agradecer, tá? Obrigado. Eu agradeço, é um prazer participar aqui, espero ter contribuído. Obrigado.